Olá, bom dia! Que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu creio, né? Eu creio que Jesus, ele veio em carne, ressuscitou dentre os mortos e habita, está ressurreto e habita hoje no nosso meio. Amém? Eu creio sim. Olha, hoje eu vou estar explanando um pouco sobre como os demônios agem, né? No próprio Jesus, ele trouxe esse entendimento para nós, né? É por isso que quando uma pessoa ela leva algum tipo de demônio, algum tipo de mal, né? Como é que os demônios entram? Na verdade, os demônios eles entram e se manifestam na vida de uma pessoa a partir do momento que aquela pessoa ela abraça isso. Às vezes tem pessoas que oram, né? Elas dizem: "Ah, Deus não me respondeu, eu vou seguir aqui o diabo, vou seguir aqui os demônios". Então tem pessoas que agem dessa maneira. E às vezes tem pessoas que fazem rituais e às vezes sabendo ou às vezes sem saber, às vezes os nossos pais podem nos levar a certos lugares que nós até achamos que são lugares bons, mas que podem ser lugares onde nós estamos eh, ali obedecendo uma direção não de Deus, não da palavra de Deus, mas de demônios. Às vezes, pessoas, né, de uma maneira intencional, elas dão presentes para outras pessoas, né? E às vezes nesses presentes existe a manifestação, às vezes patuás, às vezes coisas que você recebe e você nem sabe de onde é e você coloca dentro da sua casa e você não sabe por que depois dali você começou a sentir uma opressão, a sentir um medo, né? Então, através da opressão, do medo, o inimigo ele começa a agir. E olha o que Jesus ele está falando para a gente. Ele diz que quando um demônio ele sai de uma pessoa, né, ele é expulso. Vamos imaginar que você ajudou alguém aí a ser liberta. E aí você precisa falar isso para uma pessoa para que ela possa ter esse discernimento, esse entendimento. Então, porque quando um demônio ele sai de uma pessoa, a Bíblia diz que ele anda por aí em caminhos desertos. Se ele não encontrou ninguém mais, nenhuma outra pessoa para ele entrar, para ele possuir, ele volta para aquele lugar onde ele habitava. E se ele encontra aquele lugar, né, ele encontra a casa limpinha, ele encontra vazia também. A Bíblia diz que ele traz outros espíritos e o estado daquela pessoa é 7 vezes pior. Então, às vezes, a- a- algumas pessoas elas acabam piorando o seu estado espiritual devido a isso, porque elas não compreendem isso. Então, quando há uma expulsão, né, de demônios, você precisa preencher a sua vida com a presença de Deus, do Espírito Santo. Como assim? Eu preciso encher com isso, porque a minha casa ela não pode estar, a minha vida ela não pode estar vazia, porque se ela está vazia, ela é um lugar acessível para o inimigo. Então eu não posso deixar ela desse jeito. Eu preciso preencher minha vida com as coisas de Deus. Então, o estado de uma pessoa, ela pode piorar, né? Ela pode piorar. Então, a gente precisa fazer uma espécie de varredura, né? De, de entendimento na nossa vida, né? Como nós falamos na, em toda essa semana sobre isso. Às vezes você faz uma sociedade, por exemplo, com alguém e você começa a perceber que o negócio fechou tudo. Alguém da sua casa começou a ficar doente, os filhos ficaram doentes, o dinheiro de repente some. Então você tem que fazer esse processo de análise.
das coisas que você trouxe para dentro da sua casa, das parcerias que você fez, né? Porque pode ser que não seja com você, seja com outra pessoa. Mas aí quando você entende isso, você vai exatamente lutar, como nós falamos aqui, com as armas certas, né? Contra as entidades que estão lutando contra a sua vida, né? Tentando agir, porque o próprio Jesus ele fala que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. E o nosso papel como filho de Deus é exatamente destruir essas mentiras e manifestar a presença de Jesus e destruir todas as obras do inimigo. Então, pense, né? Peça que Deus ele possa trazer o seu entendimento de coisas dentro da sua casa. Uma certa feita, uma pessoa me falou que ela recebeu um presente, uma caveira, né? Porque uma pessoa tinha de viajar para um lugar e lá os, os, os presentes, né? O souvenir que se levava eram caveiras. E aí ela recebeu, né? E aí a gente tem que ter esse discernimento. Poxa, eu vou trazer isso para dentro da minha casa, para minha família, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, porque dessa forma nós acabamos trazendo às vezes uma maldição para nossa casa. Lembra da história de Acã, né? Que Deus ele pede para destruir todas as coisas da conquista lá de Jerusalém e ele pega algumas coisas e traz para dentro da sua casa. E aquilo foi um objeto de maldição não somente para a casa dele, mas para toda a cidade, para todo o povo. E como consequência, ele e toda a sua família foi morto, né? Foram mortos por causa da desobediência. E às vezes a gente está destruindo, né? Trazendo coisas para nossa casa que podem ser objetos que vão trazer prejuízo para a nossa família, para o nosso casamento, para os nossos pais, para os nossos filhos. Então a gente precisa ter esse discernimento, né? Mas você não precisa andar com medo, você precisa entender que o Senhor vai te guardar. Mas aí, quando o Espírito Santo falar, você tem que obedecer. Você não pode achar que é irrelevante. Ah, não, é só um presente. Ah, não, é só uma palavra. Não, você tem que entender também pelo lado espiritual. Como eu falei, você não deve caçar essas coisas, mas quando chegar, você tem que agir com rapidez. Então, peça a Deus esse discernimento sobre coisas que você tem na sua casa, e pode ser que aí você venha encontrar alguma coisa e você precisa se livrar, mesmo que isso seja precioso, mas se isso vai estar prejudicando a sua vida, né? E se Deus está trazendo esse discernimento, tome uma decisão o mais rápido possível. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. E se essa palavra está fazendo sentido, e se você entende que precisa compartilhar com outras pessoas a verdade da palavra de Deus, você possa aí compartilhar aí no nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, e pedimos agora que o Senhor nos traga entendimento, discernimento sobre parcerias, sobre objetos, sobre coisas que temos na nossa casa e que podem ser objetos que trazem maldição para a nossa vida. E agora nós já ordenamos e já quebramos toda maldição, toda ação do inimigo contra a vida dos teus filhos. Nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda ataque dos demônios, do inferno. Agora nós repreendemos e ordenamos que eles voltem para o lugar de onde eles saíram. Nós não aceitamos nenhuma dor, nenhuma enfermidade, nenhuma doença e declaramos a cura, a restauração e as verdades do céu sobre a vida dos teus filhos agora, no nome de Jesus. Amém. Até mais, Deus abençoe.